Espiritismo com Jesus abrem as portas imensas da imortalidade para que as atravesseis em triunfo e em glória. Bendizei, portanto, as dificuldades que também experimentamos quando estávamos na indumentária carnal. Ninguém em caráter de exceção. Quantas vezes choramos convosco, abraçando-vos e dizendo-vos: bom ânimo, crede e perseverai, recordando-nos de Paulo sobre as ruínas da Acrópole antiga em Atenas renovada, ouvindo as vozes espirituais depois do insucesso da sua pregação aos gregos que ele tanto amava. E ele soube esperar, trabalhar, insistir e amar, fazendo que depois Atenas recebesse o divino pábulo do Evangelho e o legado sublime de Jesus. Estamos em uma nova Atenas que teima em não nos aceitar, em substituir Jesus pela tradição dos velhos deuses, de Dionísio a Momo, de Baco, as expressões mais vis do humano comportamento. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Ide e pregai com o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço, não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral de que se utilizou Allan Kardec para perpetuar esse modelo e guia da humanidade que nos conduz. Ide, amados, antes servos e agora irmãos do Mestre em triunfo, na era de luz que se iniciará em madrugada próxima, logo seja terminada a noite de trevas. Mantende-vos em paz e amai, ajudando-vos uns aos outros nas suas debilidades e fraquezas, pois que são eles que precisam do vosso auxílio para também atingirem a meta. O Senhor da vida irá conosco. Muita paz, filhos do coração e filhas da ternura. São os votos dos espíritos espíritas, por intermédio do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Clay, historiador, pesquisador e o biógrafo de Bezerra, autor dessa obra portentosa, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão,
que para mim é a biografia definitiva de Bezerra. Então, na noite de hoje, vamos, eu e Luciano, um programa maravilhoso, né? Sobre o Bezerra de Menezes como polígrafo, os pseudônimos e algo sobre o projeto Estudos Filosóficos, que foi a mais exitosa divulgação espírita do Brasil. Então, vejam bem que o programa está recheado de fontes primárias, um programa importantíssimo, né? Mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade e que possamos, eu e Luciano, fazer um programa, como sempre temos feito, com muito idealismo, amor e reverência ao médico dos pobres, ao Kardec brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Então, pessoal, vou colocar aqui, Luciano, sem mais delongas, 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, estou aqui com Luciano Clay para mais um programa especial na noite de hoje, programa de memória, historiografia, fatos novos, relevantes. Mas antes de mais nada, deixa eu dar boa noite ao meu amigo cearense da Gema, tá? Meu amigo Luciano Clay, esse ser sexagenário, não é? Está na sua ancianidade. Como é que vai o senhor, Luciano Clay? Tudo bom? Como você pode ver no espaço, né, aqui pelo fundo da imagem que eu escolhi para me apresentar a você que olha na Terra do espaço, né? Em paz, querido, graças a Deus, com a alegria renovada do nosso encontro mensal. Feliz por estarmos juntos uma vez mais. Eu fiquei em dúvida se você estava desencarnado já ou estava saiu do corpo com cabo astral, cordão fluídico, viu? Aí por trás tem uma coisa parecida com cordão, não é? Então, Não sei se vou ter esse merecimento, né, de ir para uma região assim, mas de toda forma, vamos tentando nos trabalhar para sermos pessoas melhores, né? Essa é a proposta do Espiritismo. com certeza. Luciano, duas coisas antes, né? Os prolegômenos desse nosso programa de hoje, né? Luciano, primeiro, né? Eu assisti, inclusive, coincidentemente, ontem foi o programa aqui do nosso canal com o Leonardo Marmo, mas antes você fez uma entrevista com o Marmo. Que entrevista! Agora não só o Marmo, né? Então, pessoas gabaritadas como você, o rapaz lá que, se eu não me engano, é radialista. Então, uma entrevista muito bem conduzida por vocês. E uma mocinha lá, né, muito bela, muito sensível. Que entrevista, Leonardo Marmo mesmo é um prodígio, né, Luciano? Interessante que eu mandei para alguns amigos, o mar não precisa ser mais apresentado. Sei que ele não quer isso, mas eu mandei para um amigo, inclusive de Minas Gerais, de Belo Horizonte, estado do Mar, e ele disse: Meu Deus, um rapaz tão talentoso como este, com tanto conhecimento, mora aqui em Minas e eu não conhecia. Né? Então, eu fiquei, já disse a você nos bastidores, agora você me provoca a dizer de público, né? Eu tenho uma admiração profunda pelo Mármore, né? O trabalho, a descrição, a serenidade, a forma ponderada, estudiosa, respeitosa, como ele sempre se refere às figuras, especialmente Chico Xavier, Divaldo Franco e outros personagens que você, de vez em quando, aí, nas lives, provoca para que ele possa se posicionar. Então, eu digo sempre menino maravilhoso, né? Foi uma entrevista que teve uma repercussão muito positiva. E, obviamente, nós pedimos as necessárias desculpas, né, a você por ter tirado do seu elenco aí primoroso o Marlon, mas eu dei os devidos créditos lá, que ele faz parte, eu conheci o Marlon por seu intermédio. Não, Leonardo Mar não avisa. Quem não avisa é você. Você tem um contrato aqui com a gente e só vive aí pelo mundo. Aí eu vou cobrar esse pessoal aí, o jabá, para ceder Luciano Clay. Luciano, o que eu fico impressionado com o Marmo é a fluidez, não é? Como ele é articulado. Você vê que uma entrevista é de improviso, as perguntas ali no de repente. E o rapaz de Minas não conhece Marmo. Marmo é um articulista tanto da Reformador
como da revista O Consolador, escreve muito bem, né? Muito bem. Agora, duas almas diletas essa, né? Luciano Cláudio e Leonardo Marmo, numa live. Luciano, eu quero convidar você em setembro. Vai ser o aniversário do Herculano Pires, de nascimento, né? Eu combinei com Dona Heloísa a gente fazer um programa, eu, Dona Heloísa, você e Marmo, Será né? uma honra, meu filho. Maravilha. Bem lembrado. Homenageando o grande Herculano Pires. Mas, Luciano, veja bem, você novamente está debruçado, né? Mais um trabalho de fôlego, algo sobre o espiritismo no Brasil, é um título provisório. Luciano, que trabalho novo é esse que você está debruçado? Meu filho, nós estamos a publicar em breve um livro que provisoriamente nós intitulamos Espiritismo no Brasil, Fatos Insólitos, em que nós estamos fazendo um apanhado desde os primórdios do Espiritismo no Brasil, até antes um pouco, alguns fatos, daí o nome insólitos ocorridos em nosso país, ao tempo do surgimento do Espiritismo, coisas que aconteceram na Europa também reverberaram aqui no Brasil, e até os nossos dias. Então, é o resultado aí de anos de pesquisas, estamos adaptando e aprofundando alguns artigos que nós publicamos em periódicos pelo Brasil ao longo de umas 3 décadas, tem vários jornais, e aí nós estamos fazendo um apanhado para deixar isso aí tudo devidamente enfeixado, transformado em livro, para facilitar as buscas, as pesquisas daqueles que no futuro queiram conhecer um pouco mais a respeito do espiritismo no Brasil. Então, fatos, por exemplo, como Coelho Neto e Espiritismo, a informação que nós passamos recentemente, até estamos publicando um artigo agora na Revista Internacional de Espiritismo sobre esse fato da conversão do Coelho Neto, que não foi bem como disseram, aquele fato narrado, conhecido, não se deu efetivamente com ele, mas ele pinça a história de um amigo e aí transforma naquele conto publicado originalmente no Jornal do Brasil. Estamos falando de novo com mais detalhes de um artigo que há anos escrevemos sobre Borja, cujo nome era Agostinho Victor de Borja Castro, o brasileiro que conheceu Kardec nos anos 1860. Artigos, por exemplo, a respeito de figuras históricas como Giuseppe Garibaldi, a sua relação com o espiritismo, o italiano que veio ao Brasil, se casou aqui, inclusive com Anita Garibaldi, era espírita. Então, coisas dessa natureza, os fenômenos das mesas girantes no Brasil, no Ceará, o caso também que nós revelamos que o Vital Brasil, o cérebro descobridor, né, do soro antiofídico, né, do Instituto Butantan, ele era espírita, trabalhou durante um bom período na década de 1910. Então, coisas assim que o movimento desconhece, por isso o título de Espiritismo no Brasil, Fatos Insólitos, para que nós possamos ter uma noção dessas coisas que o tempo vai deixando e se de repente nós, como historiadores, não recuperarmos, fica aí completamente esquecido. Então, é um livro bem curioso. Eu particularmente gosto muito do formato, os capítulos que nós estamos aí selecionando, e em breve aí nós divulgamos para você. Luciano, você citou nesse teu trabalho novo de pesquisa uma figura, Borja, um brasileiro que conheceu Kardec, né? Luciano, veja bem, a pergunta que eu vou lhe fazer, que eu acho muito a propósito, porque recentemente surgiu um vídeo na mídia, um rapaz narrando, né, o vídeo sobre Borja. Luciano, imediatamente eu fui para o Carlos Sete. Tudo que tem Kardec, eu vou lá, porque Carlos Sete tem aquela documentação toda. Imediatamente, Carlos Sete disse, Bruno, quem primeiro falou nisso, quem trouxe essa baila foi Luciano Clay. Aí eu passei para você, Luciano, eu queria lhe perguntar uma coisa. Veja bem, ninguém é dono das fontes primárias, né? Só que alguém um dia descobriu essa fonte e traz a publicidade. Luciano, eu não estou falando em causa própria, nessa situação só do Borja, né? Me agride muito a pessoa pega a fonte, porque ela sabe de onde aquilo vem, e monta um vídeo, ou seja lá o que for, e não cita a fonte primária, não é? Como é que você, como historiador, vê
essa prática, não nesse caso teu particular só, nele também, mas com todos os outros. Filho, eu lamento profundamente, aliás, há 30 anos completados neste ano de pesquisas que nós realizamos, sempre em torno do espiritismo, no Brasil e também no mundo. Eu lamento porque, infelizmente, esse trabalho, já dissemos isso em outra oportunidade a você, esse trabalho, como que o próprio Carlos Sete faz também, e outros companheiros dessa área do resgate, o Carlos mais na área de Kardec, mas é um trabalho de cavaleiro solitário, porque nem sempre as pessoas entendem, valorizam esse nosso empenho. E, infelizmente, eu tenho visto muitas coisas, descobertas que você faz, e de repente, claro que é bom por um lado, que divulga, mas eu, como historiador, você pode pegar os nossos trabalhos, os nossos livros, os nossos artigos, eu sempre faço questão, porque aprendo que a gratidão é a memória do coração, de dar o crédito a quem de fato me ofereceu esse documento, essa imagem, essa fotografia, esse registro. Então, em todos os nossos documentos resgatados em livro, eu coloco lá, cortesia, Bruno Tavares, assim como também em falas. De repente eu disser alguma coisa, eu não vou dizer que é uma coisa que é minha. Um trabalho do Carlos Sete, um trabalho do Adair, você tem que citar a fonte, né? Dizer, olha, é o resultado do esforço desse companheiro, o Marmo disse isso. Então, eu acho isso extraordinário, fundamental. Pelo menos é uma proposta minha pessoal. Então, às vezes você encontra muito. Eu não estou dizendo que o trabalho citado por você ou outros que eu vejo por aí, as pessoas devem ter lá as suas intenções. Em relação ao doutor Bezerra, então, eu vi várias vezes pessoas fazendo lives, colocando vídeos, a partir de registros que nós fizemos, como se fosse da pessoa, né? Nada contra, não, também. Claro que o trabalho que nós publicamos é também para o público de uma forma geral, mas apenas por essa questão, né, de repente, às vezes as pessoas não têm a noção. Aí eu tiro o trabalho do Carlos Sete como referência, né, que é um pesquisador de nomeada que eu admiro muito. É, tanta dedicação, tanto empenho, noites perdidas, aspas, né? Perdidas, aspas, em vigílias fecundas, como dizia Viana de Carvalho, que o Carlos pede, ou outros pesquisadores, ou daí, aí de repente você pinça um trabalho com ele, divulga como se fosse seu, ou não cita, não que ele queira, não que nós queiramos, mas por uma questão de consciência, né? A fonte, de onde você tirou isso. É uma questão de respeito, né? Kardec, aliás, fazia muito isso, ele destacava já naquela época, né? Kardec não era propriamente historiador, mas você veja lá, inclusive citando um catálogo de obras que ele lia, que ele publicava, ele poderia simplesmente ali ocultar, dizer que era conhecimento dele, mas não, ele tinha essa percepção, esse entendimento. Então, eu lamento, claro, hoje em dia, na época da internet, né, as pessoas querem muitos cliques, né, de repente em lives que fazem, e às vezes se esquecem disso, mas faz parte ainda da nossa condição humana em relação às nossas idiosincrasias, às nossas contradições. Perfeito, Luciano, perfeito. E o vídeo do rapaz, um vídeo muito bem feitinho, né? Muito bom, eu vi lá. Muito bom. Agora Bobagem. fica faltando, né, rapaz? Já custa nada. Luciano, vamos lá a o nosso assunto da noite de hoje, né? Da tua pesquisa, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, Luciano Klein. Veja bem, o Bezerra de Menezes, você trata o Bezerra como polígrafo, não é? O Bezerra escreveu textos eminentemente científicos, históricos, geográficos, Luciano, até geológicos, não é? Textos, não é? Onde a filosofia aparece em seus artigos, textos políticos. Eu queria que você falasse dessa faceta do Dr. Bezerra, Bezerra de Menezes, polígrafo, a expressão é essa mesma. Sim, escritor polígrafo, florífero também é outra expressão. Eu nunca vi, meu filho. Claro que houve muitos grandes nomes na literatura do passado que se assemelharam ao Dr. Bezerra de Menezes, mas ele tinha. Dr. Bezerra, eu sempre destaquei, já em outras oportunidades com você, que ele era um gênio, uma figura de uma inteligência brilhante e que conhecia de fato.
várias ciências de seu tempo, não só da medicina, de áreas correlatas, e as que você citou. Então, era um homem multifacetado em relação à absorção do conhecimento, de uma forma bem eclética, portanto. Então, como você cita, o Dr. Bezerra de Menezes ele tinha uma compulsão por fazer pesquisas em várias áreas, que não só as da medicina, e nesse aspecto, daí o título do capítulo que nós destacamos no nosso trabalho, o escritor polígrafo, porque o Dr. Bezerra de Menezes ele escreveu, como você citou, livros não só na área da medicina, que aliás foram os seus primeiros textos ainda quando acadêmico, né? Ele escreveu um jornalzinho justamente com outros companheiros, e você já percebia o primor do texto da Lavra de Bezerra de Menezes, na revista O Acadêmico, de 1854, 1855. Você vai vê-lo já já, assim que concluir a Faculdade de Medicina, em 1856, já a partir de 1857, sendo um dos redatores principais da revista da Academia Imperial de Medicina, com artigos de cunho eminentemente científico. Você vai vê-lo escrevendo na revista, veja só, de Físico-Química, que mais tarde será o Instituto Médico Brasileiro. Então, ele tinha conhecimentos também na área da farmácia, na área da química, na área da física, na área da matemática, na área da geografia, tanto que escreveu em relação à geografia, porque a obra ela é eminentemente geográfica nesse aspecto, ele tratando a questão climática da região norte ou nordeste de seu tempo, quando ele publica em 1877 uma obra a qual ele dava soluções execuíveis para a resolução da problemática das secas, no ano de uma das mais terríveis secas que açoitou o nosso Nordeste. Ceará e Pernambuco sofreram imensamente por conta dessa seca de 1877, chamada de a seca dos dois sets, que perdurará até 1879. Então, ele dava soluções plausíveis, esse livro nós recuperamos. O doutor Bezerra de Menezes, também um escritor na área política, deixou várias obras, textos em jornais, escreveu também a respeito da escravatura, fora os romances que ele vai publicar, um homem versado na literatura. Mais tarde também o espírito escritor, que vai inclusive fazer com que lhe seja dado com justiça o título de o Allan Kardec brasileiro, pelos textos que ele vai legar à sociedade fluminense brasileira de seu tempo e ainda hoje, através dos seus estudos filosóficos. Nós vamos encontrar o Dr. Bezerra de Menezes também, Bruno, se aventurando na área da história, tanto que ele vai deixar várias biografias publicadas sobre vultos do primeiro e segundo reinados na obra Galeria dos Brasileiros Ilustres, do francês Sebastião Sisson, naturalizado brasileiro, desencarnado em 1895, que convocou o Dr. Bezerra de Menezes para escrever artigos. O Dr. Bezerra, na época, ainda era estudante de medicina, veja só, tinha acabado de concluir o curso, final assim do o último ano de medicina, e o doutor Bezerra já escrevia algumas biografias sobre vultos do Império. Publicou 17 biografias, o que mostra também o seu conhecimento nessa área. Aliás, é pretensão nossa depois fazer um trabalho resgatando alguns textos do Dr. Bezerra de Menezes como historiador. Então, essa faceta pouco conhecida. Então, nesse aspecto, ele escrevia de tudo, além de assuntos da área científica até tecnológica, a respeito de invenções de seu tempo. O Dr. Bezerra tinha um conhecimento que realmente, aliás, é curioso. Nesse ponto, ele tem uma linha muito próxima de Allan Kardec. Você citou geologia. Ele não escreveu uma obra especificamente. Nós fizemos a faculdade de geologia aqui em Fortaleza há muito tempo, e é interessante o conhecimento geológico e astronômico do Dr. Bezerra de Menezes, porque alguns de seus romances ele fala com conhecimento de causa a respeito das eras geológicas, da crosta planetária, da geologia das regiões por ele mencionadas, e inclusive também em relação aos mundos, aos planetas, que naquela época, com os limites da astronomia, ele conseguia também já demonstrar o seu interesse por essa temática. Então, querido, é algo que deveras nos impressiona sobremaneira, essa faceta do nosso ilustre conterrâneo.
Luciano, você falando, doutor Bezerra, como grande polígrafo, né? Luciano, uma pergunta que me passou agora escutando você. Um homem desse que escrevia tanto e com a diversidade de afazeres, médico, político, né? Aquela penca de filhos. Luciano, como era a produção? Claro, tem aquele momento da calma, do silêncio, da produção grande, substanciosa. Mas me diga uma coisa: homens feito Bezerra, a todo momento, sempre que possível, ele levava um lápis, um papel. Era assim, estava sempre a escrever. Como é isso, hein? Não levava tablet, não tinha computador, não tinha Pois nem máquina de datilografia, viu? Eu já pensei nisso, Bruno, várias vezes. Eu fico, essa mesma indagação que agora você faz, eu me fiz. Eu disse, meu Deus, como é que esse homem conseguia? Porque, inclusive, a letrinha do Dr. Bezerra de Menezes, ela era bem miudinha. E o interessante é que eu vi vários textos dele, originais, inclusive muitos dos romances que foram publicados pela Federação Espírita Brasileira, e os originais ainda estão lá, manuscritos, letrinha de médico, às vezes dava alguma dificuldade você entender. E eu não sei se ele escrevia de forma diminuta para economizar papel. Tanto é que muitas vezes ele pegava uma folha, vamos dizer, do tamanho de uma folha de ofício dos nossos dias e dobrava. Eu acho que era para economizar o papel. E escrevia nessas partes dobradas. Então, várias obras que ele publicou, os romances davam um trabalho danado, especialmente para o paleógrafo, né? Depois fazer a releitura. Então, muitas vezes eu pensei como é que ele conseguia, sobretudo com a sua atuação como médico, também depois como político, né? E as duas atividades exercidas concomitantemente nos anos 1870, e ainda mais na fase espirítica dele, eu fiquei pensando que horas ele fazia isso? De madrugada, à luz de lamparina ou das luminárias, que só no final do século XIX que nós vamos ter a luz elétrica no Brasil, ele vai pegar isso ainda, mas durante um bom tempo não, era aquela luz bruxuleante que deveria incomodar e atrapalhar a visão. Mas muitas vezes eu fiquei pensando exatamente isso, Bruno. Onde é que ele fazia? Como é que ele fazia? Porque ele tinha que trabalhar a faceta dele de empresário, mas certamente encontrava tempo para isso. Claro que, diferentemente de hoje, nós temos a tecnologia à nossa disposição, cada um carrega para cima e para baixo o seu laptop, ou no próprio celular, ou em outros instrumentos eletrônicos, você vai registrando. Se ele tivesse, como aliás Kardec também fez o que fez, sem o concurso da tecnologia dos nossos dias, sem a ajuda desses aparelhos que hoje nós temos, mas muitas vezes eu fiquei realmente a pensar, como é que ele fazia isso? Talvez na calada da noite, ou aproveitando alguma hora de lazer que ele tivesse no final de semana, e além da penca de filhos que ele tinha, e dava conta de tudo isso. Mas realmente é um fenômeno ainda insólito, já que eu falei da obra, misterioso e que precisa ser explicado. Como é que ele conseguia fazer tudo isso? Sinceramente, eu não sei. Era muita coisa, Bruno, que ele escrevia, fora o lado jornalístico dele, porque ele também esteve à frente de jornais, jornais do Partido Liberal, Sentinela da Liberdade, escrevia e era redator do jornal A Reforma, também do Partido Liberal, além de outros artigos que ele publicava. Então, realmente, claro que naquela época, por outro lado, a tecnologia hoje nos distrai, né? Nós perdemos muito tempo assistindo a coisas indevidas. Eu mesmo gosto muito de documentário por aí, evito até que você leia alguns livros, né? Você perde muito tempo, mas, obviamente, no nosso caso, procurando aprimorar os nossos conhecimentos. Mas naquela época ele não tinha isso. Então, não tinha a distração também da televisão. Então, acredito que talvez à noite, depois que os meninos e as meninas estavam dormindo, num outro momento ele ia lá, sentava no seu escritório e fazia alguns desses textos. Luciano, vamos lá, tá? Esses textos, claro, vinham com uma assinatura. Aí, Luciano, a gente vai entrar numa parte interessantíssima dos pseudônimos e das abreviaturas. Né? Kardec, por exemplo. Né? Kardec é um tormento para os pesquisadores e os historiadores. Né? O Kardec não, o professor Rivaio, né?
porque seu nome próprio, ele mesmo escrevia de diversas formas, né? O Denizar na frente, ora o Rivail na frente, era uma coisa. Então, mas veja bem, o doutor Bezerra usou pseudônimos, inclusive eu queria que você falasse que parece que era uma prática nos anos oitocentistas, né? O uso de pseudônimos, mas não apenas pseudônimos, né? Também abreviaturas. Luciano, eu queria colocar aqui, porque cada abreviatura e cada pseudônimo desse tem uma história e uma produção, né? Eu podia colocar aqui para você cinco ou seis, os mais usuais, né? Então vamos lá. A primeira, né? A.M. Que abreviatura era essa? Ele usava em quê, Luciano? Interessante, Bruno. Você colocou muito bem. Era algo muito comum no mundo ocidental, na Europa, na América do Norte e, obviamente, por influência no Brasil, nesse período, sobretudo a partir dos anos 1830 em diante, a utilização de pseudônimos. E no Brasil, essa moda pegou não só o Dr. Bezerra, o próprio Machado de Assis, outros tantos escritores, porque escreviam aí a questão também, né, da atividade intensa na imprensa, e às vezes você tinha que usar pseudônimos. Machado de Assis usava vários também para poder, talvez, fazer com que as pessoas imaginassem que não era aquele mesmo escritor. Mas no caso do Dr. Bezerra de Menezes, ele usou vários pseudônimos ou codinomes e também abreviaturas, o que era muito comum. Por exemplo, o A.M. ele utilizou logo no início do Reformador, quando ele começou a escrever. O Reformador é do início de 1883. E o seu primeiro artigo, Dr. Bezerra, embora não houvesse ainda se declarado publicamente espírita, esse fato só vai se dar a partir do dia 16 de agosto de 1886, mas já em 1883, no segundo número do Reformador, ele faz um artigo e assina como A.M, que quer dizer Adolfo Menezes, ou seja, ele pega as iniciais do primeiro, Adolfo, e do último nome, né? Adolfo Bezerra de Menezes. Embora o último nome fosse Cavalcante, mas ele sempre assinava Adolfo Bezerra de Menezes. Então, Adolfo Menezes. Então, era uma característica dele. Como também, aí já antecipando, mas em textos espíritas, no próprio Reformador e mais tarde nos jornais, quando ele vai divulgar pela coluna Estudos Filosóficos, ele assinava A.B, Adolfo Bezerra. Então, ele usava A.M. A.B. Então, em termos de abreviatura, ele usava essas iniciais, como você aí se refere, por uma questão muito subjetiva, muito pessoal, talvez até porque não quisesse ainda, nessa fase inicial, de sondagem, em que ele estava rodando a cidadela, se afirmando espírita, e diante do fato dele ser uma pessoa de evidência, conhecida na sociedade carioca, sobretudo no meio empresarial e político, ele talvez tivesse alguma cautela, o que é compreensível na época, por conta disso. Então, a utilização das abreviações. Foi bom, você já falou aí A.M. E também A.B, né? Porque eu ia te perguntar. Mas, Luciano, outras que eu desconhecia, né? Antes da tua pesquisa, né? E são pseudônimos também, né? Aí não é uma abreviatura, são pseudônimos é, interessantíssimos, né? Por exemplo, Frei Gil. Pourquoi Frei Gil? Em que ele usou? O Frei Gil, na verdade, essa descoberta foi do Zeus Vantuil, a história do crédito, né, que nós falamos. O Zeus Vantuil, no perfil biográfico dele, Bezerra de Menezes, que consta do livro Grandes Espíritas do Brasil, por sinal, um excelente perfil biográfico. À época, ele falava que o Dr. Bezerra de Menezes, ele cita dois pseudônimos, né? O de Max, que é bastante conhecido, e o de Frei Gil. Ele só cita esses dois. Mas o do Frei Gil, ele também não diz, e foi um trabalho que nós tivemos para saber onde é que o doutor Bezerra de Menezes assinou como Frei Gil, porque eu não encontrei nada, eu só encontrei depois, né, no final da pesquisa. Mas ele utilizava especificamente o nome de Frei Gil, que era uma figura importante, conhecida no campo do pensamento, ligado à religião
embora muito rebelde, no final do século XVII, começo do século XVIII, havia um Frei Gil, mas ele utilizava mais para assinar os artigos de cunho político. Nós descobrimos esse e um outro, que eu acredito que você deva ter relacionado aí, mas eu já antecipo, porque quando ele escrevia textos de cunho político, as críticas que ele fazia à época, determinadas autoridades constituídas, profligando aí contra as aberrações da política oitocentista no segundo reinado, de forma especial, ele escrevia alguns artigos, e eu tenho cartas dele de punho também, que assinava Frei Gil. Então, Frei Gil só em textos políticos. E o outro, esse sim que nós descobrimos, já lhe antecipando, porque também era nessa mesma área, esse ninguém conhecia, mas foram documentos que nós pegamos, cartas dele, em que ele assinava como Wilson. Agora, a Wilson. razão da escolha do nome Wilson, eu não sei, mas ele assinava também, fez algumas críticas a autoridades do Segundo Reinado, ao Marquês de Paranaguá, ele teve uma contenda e ele utilizava o pseudônimo de Wilson, mas o motivo eu não sei. Luciano, e o pseudônimo Confúcio? Esse pseudônimo de Confúcio é interessante, ele inclusive o utiliza em algum dos seus romances, especialmente num romance inédito, sobre o qual nós já falamos aqui com você. A vida através dos séculos ou as fases da vida humana, em que ele se coloca lá como um jornalista, e aí destaca que também na imprensa carioca, ele utilizou o pseudônimo de Confúcio. É interessante, porque o Confúcio, nós sabemos, é uma homenagem ao grande sábio francês, ao grande sábio chinês que viveu antes de Cristo, né? Com lições de sabedoria, que, sob certos aspectos, até os pensamentos de Confúcio se assemelham aos de Jesus. E mais tarde também vai ser, não sei se também ele pegou o nome em função disso, né, o guia espiritual do primeiro grupo espírita do Rio de Janeiro, o segundo do Brasil, fundado em 1873, o Grupo Confúcio, né? Então ele utilizava também, usou muito pouco, né, esse texto, e nós descobrimos a partir exatamente da informação que ele nos presta nesse romance inédito, que consta aí do acervo de obras raras da Federação Espírita Brasileira. Luciano, uma coisa importante também, né, nessa história dos pseudônimos, que não é bem pseudônimo aí, no caso agora, não é? Engraçado que eu li Grandes Espíritas do Brasil, agora não fixei a informação do Frei Gil, né? Então foi através da tua obra. Mas veja bem, uma coisa separando aqui, né? Essa questão do pseudônimo, mas eu tenho a ver aquela história que alguns personagens dos livros do Bezerra eram o alter ego dele, né? Então, os heterônimos, né? Então, o Bezerra levou isso para a sua produção também de romances, né? Exatamente, sem sombra de dúvida. Isso aí é perfeitamente perceptível, né? Quando você dá uma olhadinha, mesmo usando a expressão que o Viana de Carvalho gostava, de forma perfunctória, né? Os termos antigos, ou seja, superficial. Então você percebe isso claramente, querido. Bom, Luciano, vamos lá agora, né? O Bezerra, ele é o autor usando o pseudônimo Max, né? E agora a gente já entra aqui numa questão importante, né? Luciano, quando eu fiz a primeira grande entrevista com você, diziam aquela bobagem que o Bezerra era o responsável pelo rustenguismo no Brasil, né? Eu me lembro que eu citei para você essas obras, estudos filosóficos, né? Que a FEB editou em 3 volumes, 200 artigos cada, né? Dá 600 artigos. Luciano, essa obra, Estudos Filosóficos, João de Bezerra, não cita Rustem, veja bem, anos de artigos do jornal O País. Agora sai em defesa de Kardec o tempo inteiro, né? Mas, Luciano, você coloca essa obra do Bezerra na tua pesquisa, na obra de tua autoria, como a mais tenaz e exitosa obra de propaganda espírita no Brasil. Ah, por que você faz isso? Faz uma afirmativa dela assim, Luciano. Porque não há, meu filho. Eu desconheço, e olha que
temos estudado com afinco a trajetória da história do espiritismo em nosso país, desde seus primórdios. Eu não conheço ninguém do movimento espírita brasileiro no 800, século XIX, que tenha feito um trabalho da envergadura deste setado pelo Dr. Bezerra de Menezes a partir de 1887, ou seja, no ano seguinte, após a declaração pública dele de adesão ao Espiritismo, que se dá no dia 16 de agosto de 1886, ele passa, a partir do mês de outubro do ano seguinte, em 1887, num ano extremamente difícil e doloroso para ele, viu, Bruno? Porque foi o ano em que ele, aspas, perdeu dois filhos com intervalo de praticamente 3 meses. O Antônio, de 25 anos, que desencarnou no dia 2 de abril de 1887, em decorrência de uma febre tifoide, e a primogênita do segundo casamento, a Maria Cândida, desencarnada no dia 13 de agosto de 1887, diferença de 3 meses, com 18 aninhos. Estava, aliás, noiva, desencarnou de tuberculose. Então, você veja, ele vê dois filhos partirem, ainda bem que já era espírita, a fé espírita o ajudou a enfrentar com galhardia essa prova de fogo. E aí, já em outubro, ele enceta essa campanha de divulgação através dos jornais da época, que era a principal mídia de então, e especialmente o jornal O País, que era o grande jornal do Brasil até então, um jornal de circulação nacional e até internacional, porque esse jornal era distribuído a alguns países da América Latina. Então ele vai, na sua célebre coluna Hebdomadária, publicada normalmente aos domingos, embora num ou outro momento mais à frente tenha saído às segundas, às terças-feiras, em razão de algumas incertezas de época, alguns feriados muito comuns naquela época. E o doutor Bezerra de Menezes, portanto, ele vai escrever religiosamente, sempre essa coluna hebdomadária, ou seja, coluna semanal, e aí a nossa descoberta posterior, até o seu desenlace. Esses 3 volumes que você cita, dessas publicações, hoje muitos dos textos do Dr. Bezerra estão disponibilizados também na internet, não foram só no jornal O País, porque no jornal O País ele vai escrever de 1887 até 1894, ou seja, durante 7 anos, ininterruptamente. O jornal que lhe deu grande espaço, ele tinha amigos, inclusive Quintino Bocaiúva, grande republicano, simpático às ideias espíritas. Depois ele transfere por um ano essa coluna ao Jornal do Brasil, ainda hoje em circulação, que na época também era um dos principais jornais, e ele fica por pouco mais de um ano no Jornal do Brasil com a mesma coluna, Estudos Filosóficos, valendo-se do pseudônimo que o imortalizaria, Marx, que aliás era o mais conhecido dos pseudônimos. E depois do Jornal do Brasil, ele transfere para uma outra Gazeta da época, né? O Diário, a Gazeta de Notícias, melhor dizendo, Gazeta, Diário, Matutina nos jornais, a Gazeta de Notícias, onde ele vai escrever também por mais 3 anos, e aí um quarto jornal que ninguém tinha registrado até então, nós fizemos essas buscas, essas pesquisas, e aí o jornal Gazeta da Tarde, o Gazeta de Notícias e o Gazeta da Tarde. E ele escreveu no Gazeta da Tarde até o ano de 1900, quando desencarnou. Inclusive, nós conseguimos recuperar o último artigo dele, que não chegou a ser nem lançado, porque ele desencarnou no dia 11 de abril. Mas nós recuperamos, né, graças às garimpagens, esse artigo que ele iria lançar, o derradeiro artigo, consta do nosso trabalho. Então, querido, você veja, o doutor Bezerra, na empreitada através dos jornais, ele, nessa coluna, fez um trabalho ciclópico, um trabalho que, sob certos aspectos, claro, guardadas as devidas proporções, se assemelha ao de Allan Kardec na Revista Espírita. Foram de 1887, 13 anos, quase 14 anos, quase a vida dele toda espírita, divulgando o espiritismo. E aí volta aquela questão que você nos fez há pouco. Como é que ele conseguia dar conta, escrever um jornal, um artigo desse? Porque tudo era manuscrito. Depois que tinha que ir para tipografia, né, para fazer todo o trabalho, e ele religiosamente, eu usei essa expressão, ele entregava
ao jornal, na época, o artigo pronto para sair semanalmente. E o mais interessante desses artigos, Bruno, é que ele tratava numa linguagem jornalística, numa linguagem popular, de fácil assimilação pelo povo, eu diria uma linguagem palatável, assuntos intrigantes, eu volto à palavra insólitos, que ocorriam no Brasil, registrando fatos, curiosidades da fenomenologia mediúnica, que acontecia com várias pessoas de sua convivência. Às vezes ele ocultava os nomes. Então aquilo ali gerava uma curiosidade das pessoas em ficar sempre aguardando, como se aguarda o capítulo de uma novela, as cenas dos próximos capítulos, ou seja, a próxima notícia alvissareira que ele traria no jornal, na coluna da semana seguinte. Então, ele trazia casos como, por exemplo, pelo menos que eu tenho notícia, o primeiro caso de bicorporeidade no Brasil. Ele vai falar de casos de possessão ou de subjugação, situações de aparições. E quem que não gostaria de assistir, de ver, se fosse em televisão, um vídeo mostrando com essas chamadas semanais? Então, o doutor Bezerra de Menezes deixava de propósito, né? A pessoa ficava curiosa para a semana seguinte ter de esperar ansiosamente os registros das buscas dele a respeito desse fenômeno. Então, ele divulgou o espiritismo como ninguém no Brasil. Graças a esses artigos, por exemplo, a célebre Aura Celeste, conhecida espiritista que se introduziu no espiritismo mais tarde, nos anos 1920, era um grande médium no Brasil, ela mais tarde irá dizer que se tornou espírita lendo, no Rio Grande do Norte, onde residia originalmente, depois ela vai para o Rio de Janeiro, os artigos do Dr. Bezerra de Menezes na coluna Estudos Filosóficos. Quantos não se tornaram espíritas? Então, por isso é que nós dizemos sempre que o Dr. Bezerra de Menezes foi a maior expressão do Brasil oitocentista do espiritismo. No nosso país, ninguém fez mais do que ele nesse projeto de divulgação. Repito, se alguém me apontar algum outro nome, eu dou a minha mão ao palmatório. E por isso, já dissemos na outra oportunidade, coube a ele, com justiça, por causa em especial desse trabalho, querido, o título de o Allan Kardec brasileiro. Luciano, aí veja bem, essas publicações vão se tornar também, no movimento espírita, um projeto, o projeto de estudos filosóficos, já. Vão aparecer em formato de obra, primeiro pela União Espírita do Brasil, em 1892, e depois pela Federação Espírita Brasileira, em 1907. Eu queria que você desse uma palhinha nisso. Agora, Luciano, o que me chama a atenção é que Bezerra também, de forma totalmente equivocada, é chamado de místico por alguns e de um religiosismo igrejeiro. Veja bem, religiosista ele era, e sempre disse isso, e como deve ser todo verdadeiro espírita para mim. Agora veja bem, Luciano, igrejeiro de forma alguma, porque, Luciano, enquanto ele escrevia os artigos, era impressionante como o clero batia em Bezerra, e aí ele também faz referência, muitas vezes responde de forma muito forte, vou dizer assim, entre aspas, Luciano. Bezerra de Menezes bateu muito no clero também, né? Queria que você falasse sobre isso. Excelente pergunta, querido. Começando, portanto, pelo final, eu diria para você, e já falamos também a respeito disso, muita gente se contorce quando eu faço essa afirmativa, mas eu continuo fraternalmente sendo, ao citar essa expressão, provocativo, né? Com uma intenção. Na nossa opinião, o Dr. Bezerra de Menezes foi, entre os seus coevos, entre os seus contemporâneos, entre os espíritas do século XIX, o mais científico dele, foi o mais científico dos espíritas brasileiros oitocentistas. Porque, primeiramente, tinha, como nenhum outro espírita, tinha as credenciais de cientista, porque ele era cientista, por ser médico, por ser uma pessoa dedicada aos estudos da farmácia, da bioquímica, da física, da química, as instituições das quais ele fez parte. Não havia que eu conheça outro espírita que trabalhasse nessas áreas. Além de tudo, ele vai nos legar, mesmo que tenha sido uma obra póstumamente publicada, uma obra eminentemente científica e revolucionária, que será a loucura sob um novo prisma.
fazendo uma abordagem interessantíssima como cientista a respeito da problemática da loucura, com todo o conhecimento médico de seu tempo que era possível auferir, estribando-se aí magistralmente nas obras fundamentais do Espiritismo, especialmente em O Livro dos Médiuns, para entender a problemática da obsessão. Ademais, querido, o Dr. Bezerra de Menezes, ele realizava e montou um laboratório para tanto, nós comentamos a respeito disso já em outras oportunidades, na sua própria residência, em 1891, nós temos atas dessas reuniões experimentais, em 1891, na Estrada Velha da Tijuca. Inclusive, dali ele colhia muitas informações para serem colocadas no seu livro. Então, ele tinha todo um método de pesquisa, não como Kardec, claro, e não era esse o seu mistério, o seu propósito, até porque Kardec já tinha feito o que era mais importante. Mas o doutor Bezerra de Menezes, como eu, acredito que você também, pelo que eu conheço do Bruno Tavares, nós temos, embora a doutrina tríplice, uma predileção pelo aspecto moral do Espiritismo. Eu tenho essa predileção, obviamente, embora entendamos o Espiritismo como um bloco monolítico, como um todo. Mas o doutor Bezerra de Menezes, que era também um filósofo por excelência, basta olhar, inclusive o título da coluna Estudos Filosóficos, ele tinha um conhecimento profundo da filosofia, inclusive no seu tirocínio, nos seus raciocínios, nas suas elucubrações, naquilo que ele passava nos textos. O doutor Bezerra era realmente extraordinário em relação àquilo que ele difundia. O doutor Bezerra tinha, como todos nós, essa sede por resgatar a essência pujante da mensagem de Jesus, que Allan Kardec também teve e demonstra isso quando lança em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. E talvez por isso é que muitos de seu tempo, né, passaram a adjetivá-lo em razão das circunstâncias, das dissensões que passaram a existir no movimento espírita, sobretudo depois da segunda gestão dele, a partir de 1896, passaram a adjetivá-lo pejorativamente como místico, exatamente pelo fato dele valorizar mais esse aspecto da moral cristã, que é, quem diz isso não sou eu, é Allan Kardec, a mesma moral espírita. E ele assim pensava porque, obviamente, agora estando à frente da Federação Espírita Brasileira, ele entendia que para se tentar tornar o movimento espírita efetivamente mais integrado, mais unido, era necessário a fraternidade, porque a ciência, a filosofia embevecem, nos explicam a respeito do que sucede com a alma na vida pós-mortem, mas é o Evangelho, a mensagem de Jesus, o aspecto moral do Espiritismo, que nós podemos entender como religioso, no sentido que Allan Kardec nos apresenta, a velha proposta do religar e dessa conexão permanente e profunda que nós deveremos ter com a fonte da vida, do bem e do amor, que é Deus, essa religiosidade, isso é imprescindível a todos nós. E é exatamente pensando assim que ele entendia que seria esse o caminho de unir o movimento espírita. Então, querido, esse projeto Estudos Filosóficos, aí voltando ao início da pergunta, ele começa, na verdade, em 1887, a partir de outubro, quando ele recebe o convite da União Espírita do Brasil, mais tarde União Espírita de Propaganda do Brasil, né, que vai sofrer algumas modificações. O Dr. Bezerra, inclusive, presidiu, na década de 1890, essa instituição. Então, ele recebe o convite. E recebe o convite porque era a figura mais importante nesse projeto, assim visto pelos seus próprios companheiros de ideal, pelo homem que era, pelo fato de ser uma figura de projeção na sociedade fluminense e também intelectual, ninguém pode descartar esse aspecto. Então, o doutor Bezerra aceita e fielmente vai cumprir essa missão, levando esse projeto que se torna execuível graças à sua perseverança no mesmo. Não é à toa, meu filho. No século XIX, você, de 1887 até 1900, durante 13 anos, manter uma coluna. Quantos periódicos, ainda hoje, com exceção, claro, do Reformador, da Revista Internacional de Espiritismo, mas quantos periódicos foram desaparecendo? E, às vezes funcionam 1 ano, 2 anos, 3 anos, programas também como os nossos, graças a Deus que o seu já está tendo uma longevidade, vai ter aí uma longevidade até maior do que os estudos filosóficos, mas muitos ficam pelo caminho. O doutor Bezerra permaneceu, né, e foi de forma denodada aí, é, voltando a repetir a expressão que Divaldo Franco sempre gostava de ressaltar na sua missão,
a da perseverança, ele levou a cabo esse projeto até o seu desenlace. Então, é algo realmente que eu não vejo paralelos, eu não vejo nenhum outro no século XIX que se equivala a este. Luciano, então, encerrando, Luciano, você falando aí essa ligação, esse laço do Bezerra com a moral cristã, não é? Recentemente o César Perry me enviou para você também um artigo excelente do Adair Ribeiro, onde ali fica demonstrado que até o Kardec, né, era nesse mesmo diapasão do Dr. Bezerra. Kardec, a religião do amor, da amizade, né? Então, você vê isso, né? E Kardec é uma passagem da Revista Espírita, né? Onde esse aspecto moral, Kardec diz sim, nesse sentido é religião, e nos ufanamos por isso. Então, citado isso por Dona Heloísa Pires, né? Então, esses homens, né, são de outro patamar, não é, Luciano? Sem dúvida, meu filho, não nos esqueçamos, aliás, o artigo do Adair é primoroso, o César me mandou, fantástico. Não nos esqueçamos que nós estamos no ano de 2025, celebrando o lançamento em 1865 da obra, a penúltima da codificação, O Céu e o Inferno. Essa obra de Allan Kardec, embora a importância de todas as outras, ela é para nós espíritas, exatamente para que nós entendamos que não basta nós nos empanturrarmos de conhecimentos, nos enchermos, muitas vezes, de empáfia na defesa de pontos de vista, se nós não percebermos a diretriz da mensagem dos imortais em relação ao que nós deveremos fazer na Terra, na oportunidade que Deus nos está concedendo. Aí o sentido do aspecto moral. Então veja que Kardec, 1857, 1861, Revista Espírita, claro que nunca deixou de publicar, mas você tem um saldo de 1861, uma obra eminentemente científica como o Livro dos Médios, ele sente a necessidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu uso sempre a expressão do Beto Barbosa, conhecido cantor das lambadas, né? Eu brinco sempre com você para adocicar a alma da espiritada, que já está começando a se estranhar, se desentender, ele lança o evangelho para dizer, olha, embora a ciência seja importante, a que nós compreendamos com a clareza meridiana como se estabelece a mecânica de relação entre as duas dimensões existenciais, mas é necessário adocicar a alma, é necessário o afeto, é necessário a ternura, e isso quem propicia, com todo respeito, não é a ciência, não é a filosofia, é o aspecto moral. Entendamos como religião nesse sentido que nós compreendemos muito bem, como Kardec propunha, como o Dr. Bezerra de Menezes também assim a entendia. Então, nós vamos ter o Evangelho segundo o Espírito e o alerta contundente para todos nós na obra que será lançada em 1865, há 160 anos, para mostrar, olha, espíritas, nós, no mundo espiritual, se na época pudesse ser dito isso, né, nós vamos encontrar no futuro muitos espíritos que vão estar em regiões de tormento, sofrimento, porque não basta o conhecimento, é necessária a vivência dos mesmos. Leamos o livro do irmão Jacó, e eu fico sempre pensando, porque o Frederico Figner, que era o irmão Jacó, foi um espírita que muito colaborou com a Federação Espírita Brasileira, deixou inclusive parte do seu patrimônio a Chico Xavier, que repassou para o Parque Gráfico, né, da Federação Espírita Brasileira ser aprimorado. O Frederico Figner teve alguma dificuldade de adaptação, espírita, de projeção, destacado em CT, e se sentiu meio sem luz, um tanto aturdido do mundo espiritual. Imagine nós, né? Então, céu e inferno, daí a obra, são estados da alma. Relembrando Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. Por consequência, o reino infernal, e se quisermos, foi invenção posterior, o purgatorial também está em nós. São intrínsecos para que nós entendamos que o reino dos céus é esse estado de harmonia, de paz, de equilibração da alma, que surge a partir da nossa transformação interior. Então, vejamos que, nesse sentido, querido, o doutor Bezerra de Menezes, eu acho que ele percebeu muito bem isso. Daí a importância dele de tangenciado o seu trabalho nesse rumo, e sem o qual o Brasil não teria se tornado, como hoje o é, o maior país espírita do mundo. Bom, deixa eu dar um abraço aqui a Adair Ribeiro. Adair,
Um beijo, um abraço, saudade de você. Luciano, você vai estar com a Daí, né? Daqui a um tempo. Eu vou estar com ele, vou conhecer pessoalmente o Adair em setembro, no Congresso Espiritismo.net, no Rio de Janeiro. Olha lá, rapaz. O Adaí tem 2 metros de altura, viu, Luciano? É um negócio Eu não, parada federal. eu vou até me preparando psicologicamente, né? Porque como eu mesmo, o doutor Bezerra tinha 1,60 m, eu tomei foi um susto, né? Quando eu sou doutor Bezerra, era pequenininho, né? Fisicamente falando. Era isso que eu ia dizer. Eu estou falando da altura física do Adaí, viu? Da altura física. Mas espiritualmente ele está se exercitando Grande. também, está muito bem. Adaí, um abraço. Luciano, só você, num programa como esse, você citar o cancioneiro popular, né? Então, eu vou pedir para você, semelhante ao Beto Barbosa, né? Adocicar o nosso coração com a prece final. Claro, querido. Amigo Jesus, nesse clima de serenidade, de harmonia, com essa boa convivência com esse irmão que tanto amamos, Bruno Tavares, nós queremos te agradecer a oportunidade concedida, de termos podido, em mais um encontro dominical, mensal, falarmos a respeito da vida missionária desse teu filho, irmão maior, que quando conosco esteve, demonstrou de forma patente que é possível sim, não obstante as uses, as dificuldades do caminho em um mundo como o nosso, viver plenamente a mensagem do teu evangelho. Guarda-nos sempre na tua paz, permite que possamos, nesse instante, no momento em que assistimos a esta live, sentir também os benefícios que o encontro dessa natureza propicia a cada um de nós. Permite que todos nós possamos receber de alguma forma as tuas doces e santas energias, a fim de que nos restabeleçamos de alguma necessidade pela qual estejamos a passar e prossigamos firmes no nosso desiderato. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês de agosto, mês de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, estaremos aqui, eu e Luciano, para mais um programaço. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe Eva, te amo, não te esqueço. Onde estiveres, mamãe, tamo junto. Luciano Clay, e o Leon Denis dizia assim, né, que o Espiritismo é como o luar, que veio alumiar a noite das nossas vidas. Né? Eu vou encerrar, inspirado por Leon Denis, dizendo que o Espiritismo vem adocicar, né, as nossas vidas. Né? Você está Inspirado. misturando Leão Denis com Beto Barbosa, né? Beijo, meu irmão. Valeu, tudo de bom.